paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao canal do professor Álvaro Bruno. Hoje mais uma videoaula, agora a lição número 6, 10 de maio de 2020. As lições bíblicas de jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2020. O tema dessa revista é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Vamos à videoaula. Tema da lição número 6, o encontro com Deus. Texto do dia. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué, capítulo 5, versículo 15. Síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Os objetivos desta lição é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Segundo objetivo, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. E terceiro objetivo, refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então nós temos aqui a leitura bíblica. Vamos à introdução. Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Esse episódio se encontra em Êxodo capítulo 3, versículos 4 e 5. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Então nós vemos aqui que assim como qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, nunca é mais o mesmo quando tem um encontro com Deus. Assim foi com Moisés, quando se encontrou com Deus na sarça que se queimava,
mas não se consumia. E agora nós temos aqui o episódio se repetindo com Josué, para mostrar a Josué que ele precisava ter fé e obedecer ao verdadeiro comandante, que era o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Tópico número 1. A antessala da batalha. Subtópico 1. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, aquelas cidades, estados. Agora, o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel e dar a terra à sua herança. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Então, nesse tópico, nós temos aqui Josué se colocando sozinho, saindo para refletir, saindo para orar e, por que não dizer, buscando em Deus estratégias para essa guerra que ele estava prestes a enfrentar. E esse príncipe que apareceu, já com a espada desembainhada, simboliza que o tempo de juízo contra os cananitas, contra essas cidades-estados, o tempo de justiça, o tempo de juízo de Deus havia chegado. E não haveria possibilidade do povo de Israel habitar essa nação, uma nação idólatra, uma nação ímpia, uma nação que o tempo inteiro estaria lutando contra Israel. Por isso, o juízo de Deus teria que se manifestar para exterminar esse povo ímpio. Subtópico número 2, Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até ao pé de Jericó. No versículo 13, ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como, por exemplo, orar, jejuar e adorar. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Nesse tópico nós temos então a questão de se conhecer o campo de batalha, de se orar, jejuar
e de adorar a Deus e fazer aquilo que está dentro da força e da possibilidade humana. E a parte do impossível, essa parte nós temos que ter fé que Deus fará. Subtópico número 3. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele. Veja essa expressão, esforçar-se como se tudo dependesse dele. Não era que tudo dependia, mas era como se. Mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Essa era mais uma batalha do Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim ele unia ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico, nessa passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro, e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. E após, a palavra de Deus relata que ele olhou, com o uso da palavra ha'af, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para, em tudo, esperar a resposta de Deus. Então, nós vemos aqui, nesse subtópico 3, Josué buscando uma visão estratégica. E aqui mostra que a empreitada dele, ele estava se esforçando como se tudo dependesse dele. Mas, na verdade, ele sabia que o sucesso dependia e dependeria exclusivamente do Senhor. Por isso, lá em Hebreus 11:30, diz sobre a dependência divina. Vamos ver o que diz em Hebreus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, Josué estava buscando estratégias, ele estava observando, ele estava buscando informações, e diz o texto que ele olhou, né, e ele levantou os seus olhos, porque na época do Egito, eles como escravos estavam muito acostumados a olhar para o chão. Isso é coisa de escravo, é coisa de pessoa extremamente submissa, pessoas submetidas a trabalhos forçados. Essas pessoas, elas têm o hábito de olhar apenas para o chão. Mas agora Josué era um líder.
Josué estava à frente do exército de Israel, então agora ele não podia mais ter visão de escravo, ele tinha que ter visão de águia, visão de Deus, visão mais ampliada. E aí diz que ele olhou para o horizonte e aí ele mediu as dificuldades, conforme nós lemos, mas ele também enxergou as conquistas que Deus daria na mão do exército israelita. E após, a palavra diz que ele olhou. E aí nós temos várias palavras fundamentais para quem quer ser bem-sucedido: considerar, examinar, inspecionar e perceber. São palavras de pessoas prudentes, de pessoas que consideram as possibilidades, de pessoas que inspeciona as probabilidades de dar certo e de dar errado. Toda pessoa de sucesso, ela precisa depender de Deus, mas ela precisa também fazer a sua parte, cumprir com a sua responsabilidade. O ponto importante dessa primeira parte, então, é: em nossas lutas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para o Senhor dos Exércitos. Faça a sua parte, que Deus fará a dele. Tópico número 2. Deus se revela a Josué, o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como: eu sou o que sou. Agora, ele se declara por intermédio do seu anjo como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Vamos ver isso no Salmo 24, eu vou ler na linguagem de hoje, Salmo 24 e o verso número 8. Salmo 24, se você puder abrir a sua Bíblia, e o verso 8. Quem é esse Rei da glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Então esse é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor poderoso na batalha. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, no Salmo 89, verso 8, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Então, Salmo 88, se você abrir a sua Bíblia, Salmo 88 e o versículo 8. Salmo 89, melhor dizendo, falei 88, 89, verso 8, diz assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Salmo 89, verso 8, na linguagem de hoje. 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 1, versículo 3, melhor dizendo. 1 Samuel, se você puder, abra sua Bíblia. Ela não é para ficar enfeitando a sua estante. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 3, diz o texto: todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Então veja que Eucana, juntamente com sua família, ia oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso.
poderoso. Em 1 Reis 18 e 15, também nós temos mostrando essa expressão, o Deus Todo-Poderoso. 1 Reis 18, capítulo 18, e o verso número 15, na linguagem de hoje. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então veja essa expressão, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, permeia toda a palavra. E no Salmo 46, para fechar essa série de leituras referenciais, Salmo 46, salmo muito famoso, versículo 7, assim diz o texto, Salmo 46 e 7, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui nós temos, permeando o Antigo Testamento, toda essa expressão, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Subtópico 2, perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé nas Escrituras. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus dos dias atuais, dos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Então, mostra aqui que Josué era um servo de Deus, assim como Moisés almejava ter uma experiência pessoal com Deus, ter uma experiência com a presença do Deus Todo-Poderoso. E isso ainda continua valendo para mim, para você, para os dias atuais. Quanto mais você desejar ter experiências pessoais com Deus, isso vai acontecer e Ele te colocará em posições estratégicas e de honra. Subtópico número 3, um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então, Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: que é isso na tua mão? Êxodo 4, verso 1 e 2. Mais tarde, podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Josué 8 e 18. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada.
conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. Josué 8:18. A conquista da terra exigia o esforço do homem. Então, com Moisés, Deus usou o cajado. Era um tempo diferente, um tempo de libertação. Agora, com Josué, não. Com Josué era lança, era espada, era conquista, era guerra. Isso simboliza o esforço que todo homem precisa empreender na missão que Deus lhe confia. O esforço, a conquista da terra, o esforço para se conquistar a vitória naquilo que Deus determina, isso é a marca registrada de todo homem vencedor. Ponto importante, Deus escolheu Josué e o preparou para que ele ajudasse os hebreus na conquista da terra prometida. Então nós temos aqui duas coisas importantes. Deus escolheu Josué e Deus preparou Josué para essa conquista da terra de Canaã, terra prometida. E você e eu também, meu irmão e minha irmã, nós somos preparados por Deus. Nós já fomos escolhidos, já fomos chamados e estamos em processo de preparação. Cada missão que Deus te dá, saiba que Deus já te capacitou, você já está preparado pelo Espírito Santo para vencer nessa batalha que está diante de você. Vamos ao tópico número 3, a conclusão. Caminhando para a conclusão. Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença de Deus, mas ainda assim não consegue identificar o anjo da morte, o anjo, melhor dizendo, da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Então nós temos aqui a experiência de Josué junto a Moisés, presenciando tantos milagres, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, as pragas do Egito, viu o monte fumegar, viu o maná descer do céu, viu a nuvem protegendo o povo de dia e a coluna de fogo à noite, mas mesmo assim ele não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. E nós também precisamos, meu irmão e minha irmã, de discernimento espiritual. Nós temos que pedir a Deus que nos dê uma visão espiritual ampliada, que Ele abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar aquilo que é obra do diabo, aquilo que é obra da carne e aquilo que é obra de Deus, aquilo em que Deus está agindo e às vezes nós não entendemos. Subtópico número 2, Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Então esse príncipe aqui do Senhor, esse anjo do Senhor, representava a milícia celestial, representava a presença de Deus diante do exército de Israel. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor.
Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Então nós vemos aqui que quando Josué percebeu que era um anjo do Senhor, então ele se prostrou e adorou a Deus. Adorar a Deus é um gesto de gratidão, é reconhecer quem Deus é e o poder de Deus para fazer tudo o que ele quiser a nosso favor e a favor do seu povo. Subtópico número 3, e nós estamos finalizando. Tira as sandálias dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Então nós temos aqui algumas coisas importantes. Tirar as sandálias dos pés, tirar os sapatos dos pés, indica reverência a Deus, indica, uma demonstração de que Deus ele é santo. E Deus, sendo santo, exige de todo aquele que se aproxima dele também santidade, reverência. Por isso, o processo de santificação do cristão, ele é muito importante para uma vida de sucesso, para uma vida de conquista. E o que é ser santificado? O que é ser santo? É você ser separado do mundo e consagrado a Deus, a fim de ter comunhão com Deus. É isso que significa ser santo. Quando você é santo, você está imitando Deus, o seu Criador e o seu Salvador, que é santo. Ponto importante: a presença de Deus santifica qualquer ambiente, emergindo daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar as sandálias dos pés. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que essa videoaula te ajude a compreender melhor esse papel de Josué, esse encontro que ele teve com o anjo do Senhor. É a lição número 6, e que Deus te dê uma boa aula e que você e seus alunos, que nós e nossos alunos sejamos edificados pela presença de Deus. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.